qualquer tentativa de impedir ou silenciar o exercício do culto religioso. A Constituição, ela garante a liberdade religiosa e o direito ao culto. Quando esses direitos são violados, denunciar é um dever coletivo. Conhecer nossos direitos nos protege. Fortalecer redes de apoio nos fortalece. E exercer o voto consciente é uma ferramenta real de mudança. Por que eu estou falando sobre isso hoje, sobre a intolerância? A gente vem desde o primeiro dia de programa falando muito sobre a intolerância, porque nós, povos de religiões de matriz africanas, sofremos isso todos os dias. E a intolerância religiosa, ela não é só... ela começa desde o olhar para o outro, diante da sua vestimenta, diante dos seus fios de conta, né? Do olhar preconceituoso até a depredação dos nossos terreiros. Eu já falei aqui outras vezes que eu já tive meu terreiro incendiado, já fui perseguida, sou perseguida por ser uma Ialorixá, né? Ser uma pessoa do candomblé, também por ser branca e estar, né, fazendo a minha fé dentro da religião de matrizes africanas. Então, assim, nós sofremos vários tipos de intolerância, vários tipos de racismo estruturado, né, religioso. Então, é muito importante, quando ocorre algo com um dos nossos, que a gente também possa se posicionar e ajudar, né, esses nossos irmãos, os sacerdotes, sacerdotisas, filhos de santos, filhos de axé. É muito importante que a comunidade religiosa, a comunidade de terreiro, apoie essas pessoas que passaram por violências, que passaram por depredações, que passaram por essas injustiças, né? Hoje eu estou aqui com um convidado, gostaria muito de estar convidando ele para coisas felizes, mas infelizmente não é. Eu estou aqui dentro desse contexto, né, do Ecoaxé, hoje recebendo um convidado que viveu essa violência de forma profunda. Né? Hoje eu recebo o Babá Felipe de Ogum, sacerdote do Ilê Laquetu Axé Ladamedi, né, localizado em São Pedro da Aldeia, um terreiro que foi brutalmente destruído há uma semana atrás. Ele teve perdas materiais, perda emocional e espiritual. Tá? Babá Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso programa o Ecoaxé. Obrigada pelo senhor confiar, né, nesse espaço, na seriedade da Rádio Tropical Web Brasil. A Rádio Tropical Web Brasil foi quem lançou, né, os primeiros vídeos relacionados ao ataque que o senhor sofreu no seu terreiro. E o nosso povo está querendo entender um pouquinho de como isso aconteceu. Mas primeiro eu queria que o senhor se apresentasse. Eu já vou iniciar esse bloco já com ele, porque a gente tem muita informação para falar e é importante que todos vocês ouçam e entendam de fato o que aconteceu, tá bom? Estamos trazendo aqui a versão do Babá, que é um homem sério, é um homem que tem 16 anos de iniciado no candomblé, fora a história dele de Umbanda, que ele vai contar aqui como foi que ele se iniciou, né? Como que ele entrou para a religião. Então, seja muito bem-vindo, Babá. O senhor pode se apresentar, por favor, para todos nós? Tá aparecendo o seu direitinho aí? Isso. Aqui, tá? Olá a todos, boa tarde. Me chamo Babá Felipe do Ogum, dono da casa do Iliaxé Ilia Laquetu, Aladamegi. E fico feliz, né, por estar aqui nesse momento e você está me dando uma oportunidade de me expressar esse sentimento de dor, de agonia, né? Que foi muito frustrante para todos nós, da nossa casa, do nosso axé. É uma coisa que eu não desejo para ninguém. E, Babá, o senhor iniciou na religião de matrizes africanas com qual idade? Você já se iniciou logo no candomblé ou primeiro foi na Umbanda? Comecei na Umbanda, né? Comecei a frequentar um terreiro de Umbanda aos 12 anos. E ali eu comecei a ter alguns problemas, né? Comecei a bolar dentro de casa, alguns desmaios, até mesmo dentro das cerimônias, né? E então meu pai, ele me levou até um barracão e ali foi realizado um jogo e tinha necessidade de realmente ser feito, né? E eu me dediquei até hoje, me dedico ao candomblé e foi maravilhoso ter essa energia em minha vida que eu... Ai, que axé. Depois de tudo que aconteceu, Babá, eu preciso perguntar com muito respeito ao senhor como você está hoje, emocional e espiritualmente. Eu costumo dizer que a minha fé, ela é inabalável. Eu tenho uma fé muito grande em Ogum, em Tranca-Rua, que é o meu mentor, é o meu guia, é o meu pai. Esse homem, ele me deu muitos caminhos
e tenho certeza que ele tem ainda uma história muito grande na minha vida. Gente, eu não tenho nem palavras para dizer o que aconteceu, né? Foi horrível. Estou ainda tentando manter um equilíbrio, né? E entender tudo ainda. Eu, às vezes, acho que é uma grande mentira, que eu vou É um acordar pesadelo, né, de um Babá? pesadelo. É horrível. Eu imagino, eu imagino. Mas o senhor está tendo apoios, Babá. Me fala um pouquinho como que aconteceu, como é que tudo se iniciou. O senhor estava onde no momento em que o senhor recebeu a notícia? Eu estava no shopping, né? Que eu fui almoçar e encontrei com algumas filhas de santo, né? E quando recebi um telefonema do meu vizinho, dizendo que ele tinha chegado em casa, né? E se deparou com um trator derrubando o meu terreiro e a minha casa, a minha residência, que ficava dentro desse sítio. E eu falei, como assim? Aí ele falou, corre pra cá porque estão destruindo tudo. Então eu peguei as minhas filhas que estavam comigo, entramos dentro do carro e fomos correndo até o Axé, né? Eu estava em Cabo Frio, no Shopping Parque Lados. Então assim, a gente demorou uns 25 minutos para poder chegar. E quando eu cheguei, eu mandei logo mensagem para o grupo né, da minha casa, dos meus filhos, correm para dentro para lá, porque estão destruindo nossa casa, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Foi as informações que o vizinho deu para a gente, por telefonema, deu para mim por telefonema. Eu cheguei, ao chegar na frente do barracão, eu não encontrei nada. Muro, a casa do tranca-rua, as casas de santo que eu tinha dentro do local, as árvores sagradas, e a minha casa abaixo, né? E eu estava tentando simular o que estava acontecendo naquele momento. E tinha um carro, um Peugeot, com dois senhores dentro. Então eu peguei o telefone, comecei a filmar aquilo tudo. E aí foi chegando filhos, né? Alguns chegaram de moto, outros em seus carros. Conseguiram ainda parar um caminhão que estava do outro lado, porque o meu lote, ele dá de uma rua a outra, né? E eu saí, aqueles homens, não consegui conter, eles foram embora dentro do carro, como mostram nos vídeos. E atravessei assim um sítio, fui pro outro lado da rua para poder falar com o motorista para onde estava indo minhas coisas, né? E ele falou que não sabia. Ele estava ali para fazer uma mudança e nem sabia que era um centro espírita. E nisso vem um outro senhor para cima da minha filha de santo, porque ela foi tentar abrir o caminhão para ver o que tinha dentro. E ele não deixando, então foi aquela guerra naquele momento. E eu pedi para todo mundo se acalmar, que a gente não queria guerra, a gente queria resolver o problema, porque não adianta nesse momento ter agressão, né? Era um momento muito crítico para mim, eu estava tentando assimilar, na minha cabeça não estava passando nada, eu queria entender aquilo. E aí a gente conseguimos abrir o caminhão e tinha algumas coisas realmente, mas tudo quebrado, de cabeça para baixo. Não pouparam nada, né? Nada. A minha cristaleira é paramenta de jantar, taças, assentamentos, imagem, atabaque, né? Dentro também dessas coisas tinham também coisas pessoais, eram 2 televisões, micro-ondas, geladeira, fogão, foi tudo quebrado, não sobrou nada, armário de cozinha, não tem nada hoje lá, nada. Papai, eu não imagino a sua sensação e a sensação dos seus filhos se deparando com esse ato de destruição, de agressão. Eu imagino que tenha sido muito doloroso, né? E assim, eu acredito até que o senhor deve estar em choque até agora, tentando, como o senhor falou, assimilar todo esse processo. Eu vou beber uma água, porque eu fiquei bem, assim, eu tô muito abalada essa semana toda com essa história, porque é muito difícil pra gente imaginar que hoje, né, dentro do tempo que a gente vive, de tudo que a gente luta, passar por uma situação dessa. E ainda não ter respostas, né? A gente viu durante a semana na internet muitas coisas, muita gente perguntando, muita gente falando, e o senhor tentando assimilar ainda dentro desse período o que estava acontecendo. Muita gente falando que o senhor era invasor, que o senhor tinha invadido o terreno de alguém, e a gente sabe que não. Eu vou pedir um intervalo para que o senhor possa se recompor, possa respirar um pouco, para que o senhor conte
bloco, como foi que o senhor adquiriu, né, esse espaço sagrado, como foi a construção, para o pessoal entender um pouquinho também o que aconteceu e como o senhor adquiriu, e que o senhor tem, né, todas essas provas, enfim, para que o senhor também possa contar a sua versão, porque tem muita gente lá, que a gente sabe, falando besteira, né? Eu vou chamar o intervalo um pouquinho para a gente beber uma água, 2 minutinhos, a gente já volta para o senhor contar um pouco da sua trajetória de construção, tudo que tinha, que é importante a gente falar que lá não era apenas só construção, né? Tinham vários assentamentos, tinham os bosques, tinha as árvores sagradas, como o senhor falou. Tinha uma história, né, Babá? É verdade. Uma história de vida, uma história espiritual e que em algumas horas foi destruída. Então eu vou chamar o intervalo um minutinho e a gente já volta com mais informações para vocês, tá bom? Axé. Alô, ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, que se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Estamos de volta? Já estamos de volta, então. Boa tarde a todos. Quem chegou agora, estamos aí com o Babá Felipe de Ogum, do Ilê Laquetu Oxela da Media, que passou por uma intolerância, né, por um crime, por uma destruição em seu terreiro há uma semana atrás. Ele nos relatou aqui no primeiro bloco como foi, né, quando ele chegou lá. E eu queria agora perguntar ao senhor, Babá, como que iniciou, né, esse terreno? O senhor comprou? Como é que foi? Conta pra gente um pouquinho, que tem muita gente dizendo que o senhor se apossou, né? Que o senhor invadiu, né? Que foi uma reintegração de posse. Então eu queria que o senhor dissesse um pouco como é que foi que o senhor adquiriu esse terreiro, esse terreno para a construção do terreiro. Eu comprei, né? Eu tenho um documento desse local. São 4.000 metros quadrados. Paguei parcelado durante um ano. E após ter quitado esse local, a gente deu início a um muro. Foi a primeira coisa que a gente conseguiu construir, né? Começou, né? No caso. Levamos 3 meses. Foram 4.000 metros de muro. Quanto tempo o senhor tá lá, Babá? Eu tô há 8 anos. 8 anos. Nesses 8 anos eu nunca tive um mandato ou alguém que se titulasse ser dono ou viesse me avisar, olha, você comprou o terreno de outra pessoa, tá errado. Não. Foi o que eu disse, só para levantar esse muro foi 3 meses. E após o muro demos continuidade, né? A cozinha do axé, a cozinha, os quartos de santo, uma varanda grande e ampla que nós tínhamos, onde nós tocávamos umbanda e fazíamos também dali um local, né, para poder se reunir as pessoas para almoçar, jantar, né. Tinha casa também muito grande de trancar-rua. A gente fez um salão para trancar-rua que foi abaixo, né. Acabaram com tudo. Não Acabaram sobrou com nenhum cômodo, tudo, não sobrou. A sua casa também não foi poupada. Nada. O que me deixa tranquilo é ter essa documentação, eu tenho como comprovar, né. Tenho luz ali no meu nome, água, IPTU, eu tenho um protocolo do IPTU, inclusive.
Então, assim, eu tô dentro dos meus direitos, né? E eu procuro entender até agora, eu acho que eu tô assim, o orixá, ele tá me Anestesiado. equilibrando bastante, porque é muito difícil, né? É muito difícil. Sim. Eu tinha muitos assentamentos ali dentro, muita Sim, coisa disso. porque a gente está falando de uma destruição não só física, mas também emocional, né? Lá estavam seus orixás. O senhor tem quanto tempo de feito, babá? 16 anos. 16 anos. Então, o senhor tinha lá os ojubós, os assentamentos dos seus orixás, 16 anos sendo alimentado, sendo cultuado. E o senhor conseguiu resgatar esses assentamentos? Nada sobrou. Tudo destruído. Nada. Pois Tá é. tudo destruído. Aí a gente está falando também quem vai, né, se responsabilizar por isso, né? Por que o senhor não foi, já que, vamos colocar aí, né? Disseram que teve um mandato, o senhor não recebeu nada, né? Não, eu tive ao fórum, inclusive, de São Pedro da Aldeia, Aham. para poder procurar saber, né, o que estava acontecendo. Realmente tinha. E a pessoa que estava no dia, né, lá no cartório, lá, eles me apresentaram um mandato que não estava no meu nome, não era o meu endereço, não veio com um CEP do local. E só estava embaixo escrito Centro Espírita e que teria 90 dias para poder ter o tempo para poder sair da terra ou recorrer ao advogado. No caso, eu não sou advogada, mas no caso o senhor poderia ter esses 90 dias para poder se reportar em juízo para dizer que o senhor era proprietário, que ali era um terreiro e que o senhor, né, tinha uma construção, né, enfim. E não foi dada essa oportunidade ao senhor. Não, inclusive nesse papel, mesmo com erro de endereço, de nome, ele também não vem especificando que era para demolir ou quebrar algo. Né? Nada disso. Pois eu tive acesso a esse documento, né? Até porque o senhor teve aí, foi levado, né? Foi fazer o RO, né? Isso. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o apoio que o senhor teve, o acompanhamento que o senhor está tendo. E aí também, no caso, se o senhor tivesse sido intimado, eles teriam que lhe dar esse tempo, e aí se o senhor não tivesse recorrido, assim, aí eles poderiam levar para um depósito da prefeitura. Coisa também que não aconteceu, né? Não. Levaram num caminhão. Eu vi, realmente, cheguei, tinha um caminhão. Como eu disse, tinha esse carro que saiu. Tinha também uma picape Toro, que quando eles me avistaram, eram 6 homens que entraram dentro dessa picape e correram, também foram embora. E esse caminhão não foi porque a gente conseguiu segurar. E a gente conseguiu tirar as coisas de dentro, porque uma filha de santo começa a ligar para a polícia, 190. A polícia não estava no local, então? Não tinha polícia, não tinha oficial, não tinha ninguém. E aí minha filha, pai, toma o telefone, conseguimos falar com a polícia. E caiu aqui na central do Rio, e o policial, eu vou mandar uma viatura até o local. E chegando lá, eu fui muito bem orientado, foram muito educados, né, o policial. E ele pediu para que descarregasse o caminhão, esse motorista todo dentro dos meus objetos que restaram quebrados dentro do meu terreiro. Então ele colocou a pessoa que se titulava dono dentro da viatura e eu segui no meu carro até a delegacia de São Pedro da Aldeia para fazer o RO e explicar toda a situação. Agora você imagina você chegar dentro da sua propriedade, né, do qual você pagou, passou anos construindo, onde é um templo religioso, onde era para ser um local, né? É um local onde você recebe pessoas, acolhe pessoas, cuida de pessoas, porque você é um médico espiritual, né? Vamos colocar assim. E você chegar e você se deparar com tudo destruído, com a sua fé, com... Como que isso não é uma intolerância, babá? Como que isso não é uma agressão à nossa espiritualidade, a física, emocional, espiritual? Como que não é? Não teve um respeito. Será que de repente eles fariam isso numa igreja? Com certeza não. E o meu barracão, ele tá cercado de igreja evangélica e vizinhos também, né, evangélicos. Eu só tenho esse vizinho, que é um grande amigo, que inclusive é evangélico, e que fez essa ligação e me avisou. Sim. Né? Eu acho que as pessoas elas têm que
abrir mais a cabeça, né? O A senhor mente. teve algum conhecimento dentro desse processo de que outros terreiros também teriam sido, tiveram problemas de intolerância na região? Olha, eu estive à prefeitura, tive também um apoio, né, da advogada da prefeitura, tive contato também com o assessor do prefeito. E nisso eu descobri que já é o quarto terreiro que acontece, né? Só que as pessoas elas não têm essa coragem, não sei se é medo, de levar isso à frente. Só que eu prometi a minha ancestralidade, eu prometi ao meu orixá, eu prometi a Tranca-Rua que eu não vou me calar. Eu vou até o fim Correto. para provar que eu estou certo. Correto, papá. É isso que tem que fazer. Nós precisamos de explicações, né? Sim, claro. Alguém tem que se responsabilizar. Afinal de contas, foram 8 anos de investimento. Eu vejo que o senhor é um jovem sacerdote, mas dedicado. São 8 anos deixando de... O que o senhor deixou de fazer para construir um terreiro, babá? Olha, deixei abrir mão, porque na vida, pra gente obter algo, a gente tem que abrir mão de um caminho, né? E eu abri mão da minha vaidade, de saídas, né, de um jantar, de tomar uma cerveja com meus amigos, para poder estar ali construindo o meu axé, né, colocando de pé aquele império, aquele local sagrado. Meus filhos de santo, eles deixavam de estar com seus familiares aos sábados e domingos para poder estar ali trabalhando. O meu pai, né, porque eu sou filho de um homem que é mestre de obra, então ele me ajudou muito. Inclusive ele foi aos plantos junto com um outro filho meu, que é marido da minha mãe pequena, porque foram anos ali construindo, com muita luta, com muito amor, com muita fé, com muita dedicação. E muito dinheiro também, né, babá? Muito dinheiro meu, de cliente, porque Tranca-Rua é um homem muito bom na minha vida, dos meus clientes, dos meus filhos. Eu costumo dizer que ele é um pai, um amigo. Ele matou muita fome de muita gente, arrumou muito emprego, deu caminho para pessoas assim que não tinha luz, né? Tirou muita gente de depressão. Ali dentro muitas pessoas foram curadas, né? Eu tenho relato de gente que saiu de cadeira de rodas, pessoas que eu cuidei com AVC que na hora do trabalho dele teve muita melhoria, né? Inclusive, há pouco tempo tem um relato de um cliente que chegou no axé praticamente com 3 meses de vida e Tranca-Rua modificou aquilo. Tava com câncer, o corpo todo tomado de câncer, foi muito trabalho, muito ebó, muita magia, e hoje ele tá de pé, tá com saúde, né? Mas eu tenho certeza que a minha Ebé, os meus filhos, eles são muito unidos, sabe? Nossa casa tem muita união. Ninguém me abandonou. Hoje nós somos 45 pessoas e 30 crianças. Eu queria até perguntar sobre isso. Como que está a comunidade de Ogum, né? Os filhos da casa de Ogum, como que eles estão? Eles estão perdidos, não estão porque eu estou ali direcionando, né? Então eu não posso permitir que meus filhos, é minha responsabilidade. Estão abalados, muito triste, né? Então eu estou mantendo um equilíbrio porque eu preciso organizar esse prejuízo, eu preciso equilibrar cada um, uma palavra de conforto, uma palavra amiga de pai. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Vai sim, babá. Eu tenho fé em Orixá, Axé. em Oiá, em Xangô, que é o grande juiz, né? Em Exu, que esse seu vídeo hoje aqui, né, da rádio vai elevar o senhor para que o senhor possa ter bastante ajuda, apoio da nossa comunidade, principalmente de união, para que tudo seja resolvido o mais rápido possível, para que você possa voltar ao ofício, né? Para o que o senhor veio pro aí, né? Que é ser sacerdote, que é cuidar de pessoas, que era com isso que o senhor deveria estar se preocupando, e não com uma intolerância, com um crime desse, né? Eu queria perguntar para o senhor, além dos seus assentamentos, né? Dos assentamentos, porque assim, gente, toda casa espiritual ela precisa de uma segurança. Existem os assentamentos da casa, que é para segurar a comunidade, que é para guardar a comunidade, e existem os assentamentos pessoais. Todos esses assentamentos estavam dentro dessa casa dos seus filhos que foram Sim. iniciados? Inclusive, eu tenho alguns filhos que eu iniciei, não tem nem 3 meses, né? Vou fazer agora dia 25 de dezembro. Não restaram nada. Nada. Tudo quebrado. Quer dizer, estavam ainda de preceito de Quelê, né? De Quelê. Meus assentamentos que eu cultuo ali há 16 anos, né? Com amor, com muito carinho. Foi quebrado. E ali também outras coisas que eu tinha de família, né? De herança. Você sabe, todos nós sabemos
de candomblé, que dentro desses assentamentos nós colocamos ouro, prata, Isso. certos elementos. Eu só consegui recuperar uma pulseira de ouro e uma aliança. O resto sumiu. Dentro da Maria Padilha, né, que eu tenho um assentamento dela, tinha bastante ouro, bastante coisa. Dentro do meu santo também, não sobrou nada, sumiu. Sim. Roubaram. É isso aí. Roubaram. Essa é a melhor palavra. E além disso tudo, né, Babá, as louças, Sim. né? O senhor relatou para mim no interno que o senhor teve muita doação de móveis antigos, de cristaleiras, até porque nós somos pessoas que gostamos de receber bem, né? Então, as louças de família, você falou que teve quadros, né, que eram... Conta pra gente a história, pra eles, a história da bengala, que era eu tenho certos objetos que foram passando de geração em geração dentro de família. Eu tenho uma bengala que vai para lá de seus 200 anos, né, que veio da Itália. Foi uma tia que veio a falecer com 98 anos, né, que me presenteou em vida ainda. Tem uma cristaleira que foi da minha Kelly, né, que acompanha ela há 30 anos, um pilão de 200 anos. Então, assim, tem muita coisa que tem história. Eu sei que a gente recomeça quantas vezes for, né, porque o orixá dá força pra gente, né, de recomeçar sempre. Mas ali tinha muito sentimento, Sim. lembrança, né? Porque a gente cultua a ancestralidade, então a gente verdade. costuma ter passar de geração em geração é exatamente isso, é você cultuar aqueles objetos, né, os orixás. Então, assim, você tinha assentamentos ali também de família, por exemplo, imagens sacras. Tinha sim, olha, essa geração. E quebrou tudo. Quebrou tudo. E o pior disso tudo é a gente imaginar uma pessoa com um trator entrando, passando por cima de ojubós, né, de assentamentos sagrados, arrancando árvores sagradas. Com que intuito? Isso não foi intolerância, Babá? Com certeza. Foi um Isso crime. não foi intolerância? Isso é um crime religioso. Pois Foi um crime. Eu deixo aí... Uma tragédia. Se a gente não se movimentar agora, apoiando a sua história e tantas outras que passaram por isso também, e a gente não tomar uma atitude, o que vai ser da gente? É verdade. Porque a gente já tem que lutar muito, né, para conseguir. Temos algumas vitórias aí, como o casamento hoje, né, reconhecido. Temos outras leis que nos garantem, mas ainda é com muita dificuldade que a gente consegue, né? Os impostos muito altos, a gente não tem ajuda, né? Então, assim, é importante a gente falar, é importante que todos vocês do Axé apoiem os influenciadores, né? Os babalorixás e alorixás que têm uma mídia boa, que possam... porque não tem que haver desconfiança, sabe por quê? As outras religiões, elas se unem. Quando tem um problema numa igreja, o outro vai lá, apoia. Quando tem um evento, eu já cansei de falar sobre isso aqui também, quando tem um evento da igreja, eles alugam ônibus, eles se apoiam, eles estão juntos. E o nosso povo ainda, infelizmente, é um pouco desunido, né, Babá? O senhor está sentindo isso? Sim, eu tive muito ataque dentro das redes sociais, né? Eu sempre evitei esse lado de estar divulgando minha religião. O senhor não gosta, não né? Gosto, Tanto não que gosto. A sua rede social, ela é fechada. Porque a pessoa, para lidar com a rede social, ela tem que ter uma cabeça muito boa, porque a internet hoje em dia ela dá um acesso, uma expansão, mas ela tem seus lados negativos, né? Então, assim, eu tive muito ataque de pessoas de dentro de crença, né, perguntando, querendo saber se eu era invasor, se eu roubei terra de alguém. Impossível você invadir 4 mil metros de terra, né, e construir durante 3 meses e não aparecer um dono ali daquela terra, né? Ninguém é louco. Durante 8 anos o senhor tá lá. De investir, né, num local, foram quase 200 mil reais. Né? Sim, porque o senhor tinha uma casa construída, a casa de tranca-ruas, o espaço onde o senhor tocava, né? E as outras construções de banheiro, cozinha, era um templo religioso. Eu estava fazendo o chão e eu comprei 10 mil reais, eu tenho nota fiscal que comprova isso, 10 mil reais de piso, e isso tudo foi quebrado, esses pisos todos foram quebrados. Né? Foi uma coisa horrível. E as telhas, né? 17 mil telhas coloniais que eu tinha, eles quebraram todas. Eu tenho foto, né? Tudo que comprova. Pois é. Gente, o Babá, ele tem provas de tudo que ele tá falando, da compra, documentação do terreno dele, documentação de que... hoje, vamos falar um pouquinho, Babá, qual é a assistência que o senhor está tendo? O senhor tem uma advogada? O senhor tem alguém que está assistindo o seu processo? Eu tenho 2 advogados, né? Que é uma da parte civil e tem outro advogado
que está lidando com a parte do crime religioso, da intolerância. Isso. Então, no caso, o senhor fez um RO lá da parte civil, Sim. né? Entrou com a sua documentação, se explicando, tendo que se explicar diante dessa perda toda, de que o senhor tinha uma documentação, de que o senhor pagava seus impostos em dia, de que o senhor tinha sua conta de luz, sua conta de água. E mesmo se o senhor fosse o ocupante, o senhor estaria na posse, né? O senhor está ali há 8 anos. E naquela região costuma-se ter RGI, costuma-se ter ali todo Nós mundo. somos de uma religião litorânea, então não se tem. O bairro inteiro é posse, não se tem RGI. Né? E pela lei, posse é quem está dentro. São 8 anos, né? São 8 anos ali. Sim. E aí o senhor sai de lá, vem para o Rio de Janeiro, e aí como que foi essa semana? Quais foram os apoios que o senhor teve? Graças ao Orixá, né? Algum tá dando caminho, eu tive total apoio do Átila Nunes, né? Aham. Apoio também seu, tenho que agradecer muito, né? Imagina, Tive a delegacia, tive toda a assistência do advogado. Ele me ajudou, realizamos ali o RO, fizemos o registro. E eu tô sendo ouvido, tô tendo um apoio, né? Tá sendo ouvido. O senhor tá vendo, então, as coisas se caminharem. Mas você não tá sentindo dificuldade também dentro de alguns processos? Porque eu sinto um pouco de dificuldade, Babá. Eu acho que poderia ter sido... que pode haver mais movimento em prol da sua causa. O senhor não acha? Sim, sim. Até Né? mesmo para fazer o RO foi complicado. É porque eles estão querendo tirar, né? Que foi crime religioso também, né? Porque existem 2 casos, né? Uma, essa questão que eles estão tentando, com um documento falso, vamos colocar um documento errado, que você não foi notificado pelo seu nome, pelo seu endereço, né? Não é uma área que eles estão alegando ser. Não é uma área que eles estão alegando ser. O loteamento é loteamento Parque São Vicente, Avenida São José, quadra T, lote 10. Não é isso. Tudo errado. Esse documento é tudo errado. Então, no caso, a orientação que o senhor recebeu dos seus advogados é que um oficial de justiça teria que estar lá, comunicar ao senhor e te dar um prazo de 90 dias. De 90 dias para que o senhor pudesse se reportar. Isso não foi feito. Não foi feito. Eles já destruíram. E aí o que foi levado de lá não sabe para onde foi. Não foi para nenhum depósito da prefeitura, nada disso. Não. Sumiu o caminhão. Sumiu. Tem um caminhão que sumiu, porque o próprio motorista falou que tinha sumido outro caminhão. E essa equipe que estava lá, foi da prefeitura? O trator era da prefeitura? Quando eu cheguei à prefeitura, foi exatamente para poder saber se foi algo mesmo da lei, né? E não teve nada alugado pela prefeitura, né? Um crime, Babá. Isso é um crime. É um crime. É um crime. E aí não se tem dúvidas, né? De que a perseguição naquela região é muito grande também. Muito grande. Eu tive vários relatos, várias pessoas me procuraram, até por conta da rádio, falando que tinham sofrido perseguições, que é uma região muito difícil para se colocar, né, o axé. Então, é lamentável a gente passar por isso e eu tô assim profundamente tocada, indignada. Eu me sinto agredida também, assim, pela situação que o senhor está passando, né? Por tudo que o senhor perdeu. A gente sabe que é importante a gente falar que existia, sim, um patrimônio dentro daquela terra, porque o senhor comprou uma terra sem nada, né? Não tinha nenhuma construção. Nem muro. Nem um muro, gente. Eu tenho fotos, né, de quando eu comecei a construir do zero. E a gente sabe que construir um terreiro, construir um templo religioso não é fácil. Os ataques são grandes, as dificuldades, o financeiro. E o senhor, qual é a sua profissão? Eu sou técnico de enfermagem e socorrista. Pois é. O senhor acha que dentro da sua profissão como técnico, socorrista, daria para o senhor construir um terreiro? Não. Não, o senhor precisou de muita ajuda, né, Babá? Foi muita ajuda. Foi muito suor de todos ali. Pois é. Um pouquinho de cada e fomos construindo. Muita ajuda, gente. Houve muita doação. Hoje, inclusive, o Babá tem um projeto social para crianças. Fala um pouquinho, Babá. Quantas crianças estão saindo prejudicadas? Foram 30 crianças, né? Ali a gente faz doação de brinquedos, de comida, inclusive, de roupa. Inclusive, também isso foi destruído, né? Não conseguimos... Eu tinha um parquinho ali para as crianças, né? Com escorrega. Eles passaram com o trator por cima de tudo. Por tudo. Em cima de tudo. Acabou. Eu queria perguntar, né, aos advogados, às autoridades, se isso pode, se um trator ele pode passar por cima da propriedade de alguém,
E acabar com tudo, não poupar nada, não retirar os objetos sagrados, os orixás, as imagens. Eu vi que tinha uma imagem de Tranca-Rua das Almas, que é o seu Exu. Fala um pouquinho dele pra gente, Babá. O que dele sobrou? Sobrou algo do seu Tranca-Ruas? Só a imagem. Só a imagem. O assentamento dele real não tem. Não tem nada. Quer dizer, as bebidas, tudo que tem numa casa de Exu, os elementos sagrados, os assentamentos que tinham lá dentro, tudo foi quebrado. Tudo foi quebrado. Eu fiquei no prejuízo, os meus filhos também ficaram no prejuízo. E o senhor está conseguindo, como o senhor está fazendo agora para se reestruturar diante da comunidade em relação a essa perda? Como que o senhor pretende fazer agora, né? Porque a gente sabe que a justiça ela precisa ser feita, ela vai ser feita em nome de Orixá, mas quais são agora os passos que o senhor pretende fazer, né? Para que possa se reestruturar pelo menos a parte espiritual? Como é que o senhor está fazendo? O senhor está tendo apoio? Tá conseguindo se direcionar? Tá, Babá? Olha, no momento eu não tô conseguindo pensar em nada ainda. Né? Entendi. Eu tô tendo da minha família de axé, né? E eu não tive ainda cabeça, Tempo, né? nem tempo para poder ver um local, se vai ter como alugar um local, se não vai ter. Pois é, porque o senhor também tá sem trabalhar, né? Fiquei... O senhor tá sem trabalhar, o senhor não tá produzindo, não tá fazendo, não tá só perdas. Eu fiquei sem local para jogar um jogo, né? Apesar que jogo a gente consegue fazer dentro de uma sala, né, da nossa casa, mas até a minha casa foi abaixo, então eu fiquei sem. Então, assim, as suas roupas sagradas também, as suas vestimentas de culto, as suas roupas pessoais também foram tudo perdidas lá. Tudo. Meu Deus, Babá. Eu tinha a roupa da minha saída, né? De que está comigo há anos. Não, e roupas litúrgicas que a gente sabe que ela tem uma função na nossa vida, na nossa iniciação e depois também na pós, né, na desacralização é utilizada. Então, isso tudo o senhor perdeu. Eu vi um vídeo também, depois a gente vai passar esses vídeos, do seu pai lá tentando resgatar algumas coisas, alguns assentamentos. Aí viu que tinha as suas televisões, a televisão da sua casa. De quantas polegadas era aquela televisão, Babá? Olha, eu nem lembro agora na cabeça. Eu sei que eram grandes, eram duas. O micro-ondas também destruído. Geladeira. Eu perdi tudo. Agora é recomeçar do zero. É, isso aí. Eu vou pedir um intervalo para o senhor beber uma água, para a gente voltar para o último bloco, para o senhor deixar suas mensagens. E que quem quiser passar mensagem para o Babá, eu consigo fazer as perguntas aqui para ele no próximo bloco, tá bom? Já a gente volta, até já. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação. Alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis.
Estamos de volta aqui no programa Eco Axé, né? Na Rádio Tropical Web Brasil. Estou aqui com o Babá Felipe de Ogum, do Ilê Laquetu Axé lá da Medi, que sofreu aí uma agressão muito grande no seu terreiro, destruição total, como ele está falando aqui com a gente. Então, eu estou retornando com ele aqui para o nosso último bloco para perguntar para ele o seguinte. Deixa eu me organizar aqui com as minhas perguntas. Na sua visão, esse ataque configura um caso claro de intolerância religiosa, Babá? Você consegue enxergar como intolerância religiosa? Com certeza. Com certeza, Com né? certeza eles destruíram todos os elementos sagrados, né? Não pouparam nada, não tiveram Dentro do candomblé, respeito. da Umbanda, não. Acabaram com tudo. Não sobrou nada porque o senhor conseguiu recuperar algum assentamento, alguma coisa? Olha, nada. O que eu achei foi os otais, né? As nossas pedras sagradas. Porque até as ferragens, né? Estão todas amassadas, destruídas. Vai precisar, então, fazer, ver o que pode ser feito, né? Você ainda não conseguiu, dentro da espiritualidade, ainda fazer nada, porque tá tentando ver o meio jurídico, né? O meio dos homens, né? Vamos colocar assim, para poder agir. Então, eu queria ver com o senhor, quando a gente fala em reparação financeira, emocional e espiritual, o que isso significa na prática? O que o senhor espera, na verdade, das autoridades de São Pedro da Aldeia e da região dos órgãos competentes? Eu quero justiça, primeiramente, do que aconteceu. Como eu disse, eu vou até o fim e, se for preciso, para poder ter uma resposta. E eles têm que se movimentar para poder ir atrás dessas pessoas que foram... Isso é um crime, eles foram criminosos, né? Sim. E além de destruir, roubaram coisas ali. E agrediram, né? A gente viu no vídeo que as meninas sofreram agressões. Enfim, foram vários tipos de crimes que foram realizados nesse dia, né, Babá? Não se teve respeito, não teve comunicação com o senhor, o senhor não teve não foi avisado, porque eu vi muita gente botando mensagem lá, né? Que o senhor tinha sido avisado, que o senhor já sabia disso tudo. E, na verdade, isso não aconteceu, né? Na verdade, o senhor foi pego desprevenido ali naquela situação de destruição total. E mesmo diante de tanta dor, como algum se faz presente na sua caminhada hoje, Babá? Como que está o senhor diante da sua espiritualidade, né? Internamente com o seu orixá, com isso tudo? Eu tenho muita fé no sagrado, eu tenho muita fé no santo que foi feito, em meu ori, que é o Ogum. Eu tenho certeza que o Ogum ele vai lutar comigo, até o fim. Eu não jamais vou abandonar minha religião por conta de pessoas Criminosas, pessoas ruins, entendeu? Que demonizam a todo momento a nossa crença, que está ali nos julgando, tendo essa perseguição. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Essas pessoas têm que sumirem, né, do nosso rastro, esquecer, porque a gente não faz mal a ninguém. É verdade. A gente não bate na porta de ninguém pedindo para aceitar uma palavra de Exu, né? A gente não foge até palavras, né? É muita tristeza. É muita tristeza, né, Babá? É muito ódio no coração de um ser humano só para poder cometer isso. Sim. O senhor, em algum momento ali naquele espaço, naquela região, o senhor se viu ameaçado por outro praticante de outra religião? O senhor sofreu algumas perseguições, Várias alguma vezes, coisa? Babá. Várias vezes. Mas não ao ponto de quebrarem suas Quebrar, coisas, né? Ao ponto de quebrar, de destruir. O senhor pode dar algum exemplo de como o senhor se sentiu ameaçado algumas vezes? Foi o quê? Foi em Uber? Foi sobre a sua roupa? Foi... Pessoas que acabam xingando, né? Por exemplo, passando ali na porteira do barracão, dizendo que aquele óleo ali é sagrado, que vai tirar todo o diabo, todo o demônio, né? Porque assim eles nos chamam, né? Então é muito complicado. Porque a região dos lagos, ela é uma região que é onde 90%, né, são protestantes, né? São evangélicos. E eles são intolerantes, né? Não aceitam. Apesar que eu venho de uma família evangélica a partir de mãe, e graças a Deus, né, a minha mãe, ela sempre me deu total apoio. Ela nunca
falou da minha escolha, né? Ela me apoiou ali, ela nunca criticou a minha escolha. Né? Existe sim um verdadeiro evangélico, né? Como um verdadeiro candomblecista, Sim, porque o mau caráter, a má conduta, a maldade, ele está no coração das pessoas, é verdade. não dentro da religião. Né? Então as pessoas, elas são tem pessoas muito ruins nesse meio, né? Sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, se o senhor quiser responder, fica à vontade, senão a gente muda de pauta. Eu vi algumas mensagens de pessoas dentro da página da Rádio Tropical Web Brasil falando que naquela região existe muita grilagem, existem pessoas que tomam terrenos irregulares. Isso de fato acontece naquela região? O senhor acha que isso também pode ter sido um caso Sim, para o senhor? acontece muito, né? Muita invasão de terra, de propriedade. Porque, como eu falei, ali é tudo posse, né? E posse é de quem está dentro. Capim não comprova posse. Então você tem que comprar, fazer a benfeitoria, ter a sua conta de luz em dia, a sua conta de água, dar entrada no seu IPTU, legalizar a sua terra, para que assim você tenha um respaldo, né? Uma força maior ali. E mesmo o senhor fazendo isso tudo, a sua terra foi invadida. Então a gente precisa de respostas, né, Babá? Verdade. Tem algo a mais que o senhor gostaria de acrescentar dentro desse acontecido do dia, que o senhor tenha esquecido de falar? Tem algo a mais que o senhor gostaria de falar? Questão disso não, eu já falei tudo. Já falou, Já né? falei tudo. Tudo que aconteceu. Hoje o senhor está em busca, de fato, de respostas. Então é muito importante, gente, que a gente apoie o Babá nesse momento, que a gente possa se unir, se movimentar. Eu queria sugerir aqui, já tenho conversado até com o Babá sobre isso, no mês de janeiro, a gente fazer uma passeata, fazer um grande xirê em praça pública lá em São Pedro da Aldeia. Nós escolhemos aqui a data do dia 25 de janeiro, que é um domingo, Isso. né? Então, queria convidar todos vocês da região dos lagos, ali de Araruama, Cabo Frio, Rio das Ostras, Búzios, que se unam a gente, né? Qual é o nome da praça lá, Babá? É do centro de São Pedro mesmo, né? Então vai ser lá, a gente vai trazer mais informações sobre isso, vamos fazer uma visita lá ao local, vamos pedir apoio e ajuda do guarda, né? Da guarda da polícia do local. Então a gente vai fazer um grande movimento lá em janeiro, a gente não vai fazer agora, porque agora tá Natal, Réveillon, o senhor também precisa se refazer, né? Tá aí na correria tentando colocar tudo em ordem, né, para que o senhor possa recomeçar. Então a gente está marcando para essa data. Eu queria pedir apoio, né, dos sacerdotes, sacerdotisas, das casas de santo ali no entorno, né, dos simpatizantes, das pessoas que gostam da religião, dos clientes, dos filhos da casa de Ogum. Eu quero dizer ao senhor que a minha casa, Ilela Ketua Xaé Fefé, vai estar com o senhor nesse movimento, vai estar com o senhor para o que o senhor precisar, né? A diversidade religiosa, né? Os órgãos competentes que estão apoiando o senhor, porque viu que de fato o senhor traz a verdade, traz os direitos, né? E nós temos o direito constituído, né, por lei. Intolerância religiosa é crime, né? Tá na Constituição, então nós temos que ser reparados. E fazendo com o senhor, Babá tá fazendo comigo, tá fazendo com os meus, porque nós somos irmãos de Axé. Então nós vamos fazer esse grande movimento lá em São Pedro da Aldeia, em janeiro, vamos fazer um grande xirê, vamos fazer sim um toque para trancar ruas em praça pública e mostrar, ocupar esse espaço é muito importante para mostrar que nós precisamos dessa união, precisamos mostrar que nós somos um povo organizado, um povo de fé, que a nossa religião tem sim a lei ao nosso lado e que não é bagunça, porque assim como outras casas sofreram esses tipos de intolerância lá na região e não se denunciaram, e aí fica fora da curva, né, Babá? Ninguém sabe o que está acontecendo. Então, assim, falar é importante, denunciar, a gente fica com medo, a gente fica porque a gente não sabe com quem está lidando, ainda mais que você se deparou com homens armados, então tem uma questão também da preocupação com a comunidade, com a própria vida do senhor, né? Então é importante que a gente fale sim, que a gente propague sim, para que a gente possa ter
a lei do nosso lado, ter a polícia do nosso lado também, defendendo os nossos direitos, né? E a gente conseguir se manter dentro disso. E por isso é importante a gente também escolher, né, os nossos candidatos com seriedade, que apoiem a nossa religião, que apoiem as nossas causas, para que a gente tenha pessoas lá que nos defendam, né? Que nos apoiem, que nos acolham, porque é muito sério o que está acontecendo. Babá poderia ter tido, Deus me livre e guarde, um infarto, alguma coisa, diante dessa situação. Então a gente já teve casos, né, Babá? O senhor recebeu apoio também de uma mãe, de uma Yalorixá de Brasília, né? Sim. Que a mãe dela infartou no momento de invasão, não foi isso? Perdão, Salvador. Salvador, né? Perdão, Salvador. Ela passou por isso, ela prestou solidariedade ao Babá, vai estar conosco dentro desses movimentos, do que ela puder estar. Então, assim, é importante que a gente saiba que é muito sério isso que a gente está passando. A gente não quer ser tolerado, como o Babá falava, né? A gente quer ser respeitado. A nossa religião precisa ser vista com respeito, né? E as nossas casas de candomblé também, como um templo de respeito, um templo que acolhe muitas pessoas, porque a gente não acolhe só pessoas querendo cuidar da espiritualidade, a gente acolhe mulheres que sofreram, né, feminicídio, né, que passaram por crimes com problemas psicológicos, pessoas doentes, a gente acolhe crianças com autismo, que a gente trata, que a gente cuida da espiritualidade delas para que elas possam ter equilíbrio. Então, assim, a casa de axé, ela é um hospital, né, espiritual, que cuida de pessoas, que dá equilíbrio a pessoas. Então, a gente não pode tratar isso como mais um caso e deixar para lá. Não podemos deixar isso morrer. Então, eu peço ajuda aos meus irmãos, aos influenciadores que são do axé, que ajudem a divulgar, né, a história do Babá, para que ele possa, sim, a voz dele possa ser ouvida por várias autoridades. Quanto mais autoridades puder apoiar, é bom, né? Poder dar entrevistas é bom também, porque ele está aqui para falar a verdade, para mostrar que ele está dentro da lei, dentro do... Até porque para a gente ser um sacerdote, a gente tem que andar correto, né, Babá? Com certeza. A gente não pode errar com o outro. A primeira coisa que o Lodumário nos ensina, que Exu nos cobra, é o nosso caráter. Então a gente precisa sempre estar diante da verdade, né? Ter sabedoria, compreensão, entendimento para lidar com as dificuldades. Então o Babá está aqui para esclarecer os fatos, mostrar sim o que ele tem ali documentado e mostrar que ele quer reconstruir a terra dele. Ele quer o direito de poder entrar lá com segurança, ele quer o direito dele de poder reconstruir e quer ser reparado, né, Babá? Precisa ser reparado, porque foram muitas coisas perdidas. Quem vai pagar isso? Quem é que vai? Então o Ministério Público precisa, né, trazer pra gente esses responsáveis para que a gente possa ter de volta o terreiro de pé. Né? Precisamos reconstruir esse terreiro, precisamos reconstruir essa família, reconstruir esse sacerdote que está aqui diante de nós, despedaçado por ter 8 anos, o sonho dele, né, como sacerdote, como pessoa, de construção de vida e de axé. Então, vamos acolher essa família espiritual, vamos nos doar, vamos fazer esse movimento lá em São Pedro da Aldeia, porque a gente precisa, sim, mostrar a nossa força e união. Eu peço a união dos terreiros de São Pedro da Aldeia que passaram por esses problemas, se unam ao Babá, montem lá, né, um apoio, uma solidariedade a essas famílias de axé, né? Vamos ver algum projeto, alguma coisa para aquela localidade ali, para poder se apoiar, né? É importante que a gente se apoie e se olhe. Babá, o senhor gostaria de deixar uma mensagem para o povo de axé, para a sociedade e para quem está nos ouvindo? Uma mensagem para sua família de santo? Fique à vontade, o momento é do senhor, tá? Eu quero agradecer a todos os meus filhos, que em nenhum momento eles largaram a minha mão, né? Se demonstraram com muita união. A minha mãe pequena, a minha Kédia. Não sei nem o que dizer, né, da minha mãe pequena. Ela é meu braço direito, é tudo ali dentro. Enquanto teve uma hora que eu sentei, ela ficou em pé catando aqueles otais. Ela é de Iemanjá, ela teve uma força muito grande ali dentro daquele terreiro.
tá comigo, né? Isso que é o que importa nesse momento. Quero agradecer a todos os meus amigos que me ajudaram repostando, que uma mensagem de apoio, de conforto, né? A Yadanda também, que ela foi lá no TikTok dela, colocou a cara, porque muitos não queriam me ajudar, porque tava aquele negócio, vazou, não é? Foi ordem de despejo, ela não quis saber, ela foi e colocou, que ela confiou na minha palavra, como você também. Pedi para a nossa sociedade, né? Ter mais união, ter mais amor, né? A gente precisa acolher um ao outro, porque muitas das vezes a intolerância ela parte de dentro das pessoas que estão dentro da religião. É verdade. Que as pessoas elas gostam muito de criticar, de falar, mas todos nós esquecemos que um dia a gente começou do zero. Nós não podemos esquecer das nossas raízes. A gente não pode cuspir no prato que comemos um dia, que precisamos um dia. Sim. Né? Eu sou eternamente grato pelo Babalorixá que me iniciou, né? Pelo meu pai, Mauro, que eu tenho certeza que de onde ele estiver, ele está olhando por mim, por toda a nossa família Pondá, o nosso axé. E é isso. E esse ano foi um ano de grandes perdas para o senhor, né, Sim. Babá? Porque assim, perdeu o seu Babalorixá, né? Ou agora essa destruição toda dentro das suas terras, dentro do seu sonho. Então não é fácil, né? Não é fácil passar por esse momento, mas eu desejo que o Oiá lhe dê força, Axé. que Pai Ogum possa lhe dar caminho, que Exu possa lhe dar caminho, possa lhe dar voz, visibilidade, para que o Senhor leve isso além, né, do que o Senhor precise, para que o Senhor possa movimentar, né, a seu favor, porque o Senhor precisa ser reparado, né, juridicamente, financeiramente, espiritualmente. E o que o Senhor precisar, o Senhor não hesite em falar, né? Nossa família está aqui para lhe ajudar no que o Senhor precisar. Queria também a gente fazer um mutirão, né? Não sei o que o advogado vai orientar o senhor, mas para a gente ir lá fazer um mutirão de limpeza, né? Fazer uma gira lá também, fazer um movimento, trazer energia de tranca-ruas para lá. Tenho certeza que esse grande guardião vai te direcionar para o melhor caminho. E é isso, gente, que a mensagem que eu quero deixar para vocês é que não deixe isso morrer, né? Que mesmo diante de tanta dor, como Ogum se faz presente, né, em tudo, que os orixás possam nos dar direcionamento, possam nos ajudar, que essa entrevista não termine aqui, que ela se transforme em denúncia, proteção, consciência e justiça. E eu conto aí com a ajuda de todos os nossos irmãos, né, o pessoal da Umbanda, do Candomblé, do Ifá, que todos os irmãos possam se solidarizar ao babá, à família de Ogum, que a gente possa se unir e resolver essa questão. Precisamos de respostas, precisamos que o nosso povo tenha respostas em relação a isso que aconteceu. Deixamos aqui estamos tristes, né, diante dessa situação toda, pedindo ao orixá força e ajuda para que consigamos resolver tudo da melhor maneira possível, que as dificuldades, os nós, as pedras dos caminhos saiam, né? E que Xangô nos conceda vitória, conceda ao Senhor vitórias diante dessas injustiças. Babá, eu quero agradecer ao Senhor pelo seu tempo. Eu sei que o Senhor deve estar com a sua agenda aí muito ocupada, porque são muitas coisas para resolver, então o Senhor tirou um tempinho para estar aqui conosco. Quero agradecer à Rádio Tropical Web Brasil por esse espaço, agradecer a todos os ouvintes, né, do Eco Axé que está aqui nos ouvindo. Mande a pergunta de vocês, que a rádio vai passar para mim as perguntas, e aí a gente faz uma live depois para o Babá responder a vocês o que vocês querem saber. E nós estamos aqui para esclarecer sempre a verdade. O Eco Axé é um programa sério, a Rádio Tropical é uma rádio séria e a gente não noticia, né, fake news, nada disso. A gente está aqui para trazer a verdade e trazer a realidade dos terreiros, que nem sempre são alegria, né, Babá? É verdade. Nem sempre. Às vezes a gente passa por isso e a gente tem que se reconstruir, criar forças até para segurar toda a comunidade. Então desejo ao Senhor força, sabedoria, compreensão, entendimento, que o Olodumare, que Babá Exu,
que Babá Ogum, minha mãe Oiá, que é a nossa grande advogada, possa advogar a seu favor. Axé. E que você possa sair vitorioso dessa situação. Axé. Tá bom? Vamos promover o nosso encontro, o nosso grande xirê, a nossa passeata, para que a gente possa pedir às autoridades que respondam com mais. A gente sabe que vai entrar em recesso agora, então deve dar uma parada, né, Babá? A gente não sabe como é que vai ser. Então é importante que isso não morra, que isso não deixe de ser reportado. Então é importante que a gente faça esses movimentos até que o Senhor consiga se restabelecer, consiga ter resposta, né? E segurança para não sofrer mais nada além, né, do que já sofreu. Muito obrigada, viu? Sua bênção. Que minha mãe Oiá te abençoe. Obrigada a todos os ouvintes. Essa foi a nossa programação de hoje. E a gente volta aí com mais informações a respeito desse caso do Ilhalaquetu Axela da Medi. Olorumo do Pé, Axé, a bênção de todos. E um lindo final de semana para todos. Um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Que os sonhos sejam realizados e resolvidos. Axé, Mojubá.